quero trazer um assunto que a gente debateu hoje no Bom Dia. A gente deu uma matéria importante ontem no Brasil 247, que era a denúncia dos funcionários do jornal Estado de São Paulo sobre o assédio moral que eles sofrem de uma mulher que é editora executiva do jornal, que é a Andresa Matais. Esse caso é relevante, Léo, porque a Andresa Matais queria obrigar os jornalistas do Estado de São Paulo, segundo a denúncia, a forjar uma denúncia falsa contra o Flávio Dino. O objetivo era enfraquecer o Flávio Dino na disputa para o Supremo Tribunal Federal. E ela, segundo a denúncia, ela chamava as jornalistas de vaca, de vadia, era uma pessoa autoritária, bem violenta mesmo, e também favorecia seus amigos, prejudicava os inimigos, etc. e tal, que a gente não sabe até que ponto são amigos e inimigos dela, ou se são os amigos ou inimigos da casa, e ela simplesmente cumpriu o papel de capataz, né? Bom, hoje acabou de ser tomada a decisão, o Ministério Público do Trabalho abriu uma investigação contra o jornal Estado de São Paulo e a Andresa Matais. Toda a mídia brasileira, a mídia corporativa, o Estado, Globo, Folha, estavam dizendo o seguinte, não, que é um absurdo, tal, que é uma perseguição do PT. Isso não tem nada a ver com o PT, com o governo Lula. Isso é uma questão do trabalho, né? Inclusive, o Estado de São Paulo hoje fez um editorial dizendo que é culpa do Lula, da Glaze e tal, enfim. Né? Enfim, eles não são responsáveis pelo que acontecia dentro da redação ali. Enquanto a gente tiver lei trabalhista, que é uma coisa que liberais estão tentando destruir, né? O Kim categoria é um deles, a gente tem que ter a execução da lei trabalhista. E a lei trabalhista ela prevê exatamente isso. O que me espanta é imaginar que foi preciso ficar claro esse evento aí de produção de história, né, de fake news do Estadão, para os funcionários terem coragem de denunciar isso, porque essas denúncias podem ser até anônimas. Exatamente. O que está faltando para que os empregados tenham coragem de denunciar o assédio? Porque o assédio acontece, e quanto mais a gente vai caminhando para esse modelo ditado pelo mercado, maior a capacidade de assédio, né? Então, eu acho que está assertivo, assim, até porque a denúncia do Ministério do Trabalho, Léo, ela dá direito da ampla defesa, ela vai ter condições de se defender, ela vai ter condições de provar a versão dela. Muitas pessoas entendem que a denúncia do Ministério do Trabalho seria como condenar a pessoa à prisão, não é isso não. É exatamente para que a coisa seja investigada, e se realmente está rolando esse tipo de assédio, é totalmente incompatível com a lei trabalhista brasileira, isso tem que acabar. Tem que e não só a lei trabalhista, mas uma coisa que é muito pouco discutida no Brasil, Léo, que é a cláusula de consciência dos jornalistas, né? Em muitos países, o jornalista tem o direito de se negar a publicar uma matéria que vá contra as suas convicções, que vá contra a sua apuração. Ele não pode apurar uma história dizendo o seguinte, não, veja bem, esse papo de dama do tráfico não existe, é uma mentira. E o chefe diz, não, mas você tem que escrever dama do tráfico, senão você vai ser demitido. É um direito garantido em lei. Então, a gente falou durante muito tempo, Léo, sobre as prerrogativas dos advogados. Existe até o grupo Prerrogativas. Mas no Brasil se fala muito pouco sobre as prerrogativas dos jornalistas, né? O jornalista tem o direito de ser fiel à verdade que ele apurou, né? Esse é um tema essencial também. Isso vale até para o bolsonarista que está descontente com o Bolsonaro, mas não tem coragem de falar porque a igreja vai brigar, ou porque a família vai brigar. Você não é obrigado a continuar sendo idiota. Agora, uma coisa que você falou que faz muito sentido é que seria necessário, nesse momento, um movimento de união dos jornalistas. Porque, veja, Léo, o que acontece é muito triste. Por causa dos editoriais, os jornalistas se veem obrigados a assumirem uma ideologia que às vezes eles não concordam. E aí começa uma briga cá na base da pirâmide. O jornalista que trabalha para uma Jovem Pan brigando, por exemplo, pessoalmente com o jornalista que trabalha com veículo de esquerda. E às vezes ele mesmo nem acredita na palhaçada que a Jovem Pan faz, mas ele acha que é importante brigar porque ele tem que defender aquela ideologia do patrão. Então seria muito importante que o jornalismo tivesse uma variante, assim, como se fosse semelhante à dos advogados, né? Porque, olha, o advogado ele tem esse direito, né, o advogado tem o direito de não ser criticado porque ele está defendendo, por exemplo, um criminoso, porque o direito de defesa do criminoso ele é constitucional. O advogado não é criticado pelos colegas por estar defendendo um criminoso, ele pode ser criticado pela sociedade. Eu acho que um jornalista ele deveria pensar da mesma forma, imaginar, olha, eu trabalho no veículo de esquerda, aquele outro trabalha no veículo de direita, mas nós, como jornalistas, deveríamos estar juntos para lutar pelas prerrogativas dos jornalistas para evitar que os assédios cresçam. Porque vai chegar um momento em que os advogados vão estar tão desunidos, os jornalistas vão estar tão desunidos, que vai ser fácil uma pessoa simplesmente gritar e falar, olha, você precisa assinar essa matéria. Mas eu não acredito nisso, você não tem que acreditar. Quem tem que acreditar sou eu. Assine e pronto. Isso tem que acabar, Léo. Exatamente, Léo. E agora, esse comentário do Marcos Mag é interessante também. Bom, antes eu vou ler o do Cadu Lessa, ele está dizendo, teremos ao lado o Mossad, né? Aliás, o Pepe Escobar falou que não vai ser Argentina, vai ser Mossad Tina, né? O novo nome da Argentina. E o Marcos Mag fala, não atacaria o ministro sem anuência do patrão, né? Eu também acho muito difícil, sabe, uma editora executiva de um jornal disparar uma bomba contra o ministro da Justiça, que é uma decisão, assim, quer dizer, isso é uma decisão de cúpula, né, de uma empresa jornalística. Não é um jornalista que decide, isso passa pelo diretor de redação e eventualmente até pelos donos, né?
Você concorda com o Marcos, Léo, que isso aí está acima da jornalista? Eu até acho que é diferente, né? Eu acho que, como você disse, é uma reunião de cúpula. Isso foi uma estratégia criada ali pela cúpula. Falou, como vamos fazer para ferrar o Flávio Dino? E teve um brainstorm para isso. Não é tão simples assim como achar que ela simplesmente decidiu que vai ser assim, criou a história. Não! O pessoal sentou para criar essa história. Foi uma história minuciosamente desenhada, analisando o público, analisando o perfil das pessoas que gostam do bolsonarismo e não gostam do PT, o que sensibilizaria mais e o que explodiria mais, e o que prejudicaria mais o Flávio Dino para não ser indicado como ministro do STF.